Bem, pessoal, então, formalmente, muito boa tarde a todos e todas. Compartilhando minha tela aqui com vocês. Bem, primeiramente, fico bastante contente e agradecer novamente a biblioteca, né, central aqui da UFG pelo convite. Fico sempre contente de poder contribuir, de alguma forma, dar um suporte aí ao belo trabalho desenvolvido. Tá? Então, obrigado aí, Adriana, ao nome de todos aí que tem dado a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa temática de inteligência artificial aqui no contexto de pesquisa, tá? Então, a expectativa, pessoal, até para a gente poder já se alinhar desde agora, é para deixar uma discussão para vocês, de maneira nenhuma vocês vão perceber que eu vou finalizar ou vou falar tudo que teoricamente pode ser dito sobre o tema. Aqui é mais para poder, de alguma forma, contribuir com vocês, dar uma discussão ou pontos mais gerais para que vocês possam incorporar essa perspectiva de inteligência artificial nas pesquisas de vocês. Confesso que eu estou bastante contente assim, com o resultado. Por questões de oportunidades, lá em maio, abril, maio, aqui no UFG, pelo projeto UFG Doutoral, iniciei falando um pouquinho uma lógica de disciplina de metodologia, usando essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, e aí depois, obviamente, contribuindo. Então, fiquem super à vontade. Até para a gente organizar também essa conversa que nós vamos ter agora, fiquem super à vontade, pessoal, para me interromper, ou vou deixar o chat aqui também ativado, então fiquem super à vontade para vocês poderem colocar no chat dúvidas ou o contexto de vocês, tá? Por que que isso é extremamente importante? Obviamente, eu tenho uma programação de algumas ferramentas ou de alguns ambientes que eu vou falar com vocês. Então, quanto mais vocês puderem explicitar para mim contextos ou dúvidas, ou até mesmo dificuldades que vocês têm passado, e que de alguma forma a abordagem que eu vou discutir com vocês possa ajudar, vai ser bacana, porque vai me ajudar a extrapolar um pouquinho o que eu pensei e, obviamente, alinhar um pouco mais o meu objetivo, que é fazer com que essa discussão ela seja bem relevante para vocês, tá? Então, reforçando, fiquem super à vontade para interromper, para conversar, para que eu consiga de alguma forma, fazer isso aqui, esse bate-papo aqui ficar mais relevante, tá? Agradecer, então, o interesse de vocês também. O pessoal aqui da biblioteca me deu feedback, e olhando a lista, é bacana o alcance das ações aqui da biblioteca da UFG. Nós temos aqui, né, participantes de diferentes níveis de formação, graduação, mestrado, doutorado, professores, tanto da própria UFG, mas também fora da UFG. Isso é bacana, como forma de divulgar um pouco do que aqui dentro da própria UFG nós temos desenvolvido em diferentes áreas do conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Um dos pontos em que, para mim, me deixa mais contente com tudo isso é poder, de fato, aproximar e contribuir. Acho que isso faz bastante sentido nessa perspectiva, enquanto professor, de poder contribuir. Aquele velho desafio, né? Quanto mais nós ensinamos, mais a gente aprende. Então, está à disposição para vocês aqui, pessoal. Bater no QR Code, vai direto no meu perfil ali no Instagram. É onde eu tenho conseguido consolidar um pouquinho mais toda a discussão e todo o contexto que eu tenho feito. Então, ali eu acabo colocando alguns vídeos, tirando algumas dúvidas, de vez em quando eu vou abrindo algumas caixinhas de pergunta, tudo extremamente caseiro, mas com o objetivo realmente de ajudar. Então, fiquem super à vontade para seguir, de repente, encaminhar para alguém também como forma de divulgar e usem literalmente esse canal de comunicação para vocês poderem tirar dúvidas, tirarem contribuições maior do que a gente puder conversar aqui. Então, fiquem super à vontade, que eu puder ajudar vocês, eu estou à inteira disposição. E de vez em quando eu vou organizando, vou colocando contextos, tá? Então, de vez em quando se tiver com alguma dúvida, alguma temática, alguma ferramenta em específico, me avisa, manda mensagem ali, e aí eu vou tentando sempre fazer para vocês conteúdos que obviamente possa gerar discussões mais relevantes aí para que vocês estiverem desenvolvendo, tá? E de antemão, já dando algumas informações mais claras, assim, primeiro é o seguinte, vocês vão perceber que grande parte do que eu for argumentar, ou grande parte do que eu for efetivamente fazer uma discussão com vocês, algumas premissas, tá? Dentre os vários conceitos que tem de inteligência artificial, desde a primeira vez que o termo surgiu e tal,
mas eu vou tentar levar para vocês para a seguinte linha de argumentação. Eu vou trabalhar com vocês e mencionar que a inteligência artificial, ela representa uma automação de tarefas. E se efetivamente representa uma automação de tarefas, pensando numa perspectiva enquanto pesquisador, o desafio é aquilo em que efetivamente eu poderia sim fazer de maneira manual, que eu vou estar desenvolvendo automatizando as minhas tarefas. Tá? Então, vocês vão perceber que eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês. E, obviamente, grande parte, obviamente, do que está sendo feito, nós, enquanto humanos, a gente poderia fazer tranquilamente. O que, obviamente, vai ter um impacto muito grande são todos os benefícios de uma grande velocidade. Tá? Só a partir de curiosidade, algumas das plataformas que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, ela chega a ter lido ou ter aprendido, né, com uma lógica de aprendizado de máquinas, um pouco mais de 220 milhões de trabalhos. Então, imagina o volume e, obviamente, o desafio que o algoritmo está aprendendo. Então, com toda certeza, há uma necessidade de entender o impacto que isso vai ter. Uh, Hoje, pensando na perspectiva como pesquisador, como uma lógica de produção, orientador e tal, há sim um grande desafio de verificar como é que tudo isso, de fato, vai ser incorporado por meio de algumas diretrizes, tá? Atualmente, né, a professora aqui no UFG, na área de marketing, em disciplinas correlatas à inteligência artificial, e também atuo como professor de programa de pós-graduação, né, orientação de mestrado e doutorado, tanto na UFG quanto na Federal de Uberlândia, e é algo que eu tenho sempre notado, que todos nós, enquanto pesquisadores, a gente está sempre querendo buscar um pouco aquela ferramenta ou aquela necessidade para automatizar o trabalho, tá? Mas se a primeira premissa é que a inteligência artificial ela vai ser um processo de automação, o segundo ponto que eu queria deixar claro com vocês, ao incorporar essa perspectiva de inteligência artificial em pesquisa, vamos partir da seguinte ponderação, em que ela vai ser meio e ela não vai ser fim. O que isso quer dizer? Que a expectativa central é mostrar que o processo ele vai estar começando aqui e não terminando. Qual que é o impacto disso? Se vocês pegarem as principais editoras hoje, independente da área do conhecimento, acredito que aqui parte dos inscritos, né, de diferentes áreas do conhecimento, cada área efetivamente tem algum desafio em relação à produção, mas talvez um dos poucos alinhamentos que nós temos na perspectiva do que pode, basicamente, ao falar de inteligência artificial, atualmente pode fazer ajustes no texto. O que isso quer dizer enquanto ajuste? Basicamente, quando nós começamos a escrever um texto, depois eu quero aprimorar, mas eu enquanto ser humano, eu já fiz aquela interpretação. A perspectiva de você criar texto não é permitido, tá? Então, essa perspectiva que a inteligência artificial é meio e não fim, é uma forma que a gente consiga viabilizar o uso das ferramentas para incrementar o nosso trabalho, principalmente, obviamente, a perspectiva manual, tá bom? E, obviamente, aproveito para reforçar com todos vocês, à medida que eu estiver falando, expondo as ferramentas aqui, fiquem super à vontade para vocês me interromperem ou colocarem no chat, caso se sintam mais confortáveis, dúvidas ou contextos aí que eu posso estar me organizando e tentando expandir um pouquinho mais alguns exemplos para que a discussão seja mais relevante para vocês, tá bom? Bem, então fica aí o canal para a gente poder bater papo, dúvidas, fiquem super à vontade para a gente interagir. E aí, grande parte do que eu hoje tenho feito e discutido, né, em diferentes ambientes que eu tenho sido convidado, é levar uma perspectiva de ciência aberta, tá? Ou de open science. Então, o que vocês estão vendo na tela é um QR Code que está sendo direcionado para um site, aqui, obviamente, dentro da Universidade Federal de Goiás, em que vocês vão ter acesso tanto aos slides que eu vou apresentar, então isso já fica totalmente liberado para vocês poderem usar, salvar, indicar para alguém, caso o material seja relevante, fique super à vontade para vocês acessarem, tá? E nessa página, que esse link vai estar direcionando também, vocês vão encontrar, obviamente, algumas formas de ter contato comigo, para que eu possa ajudar vocês. Vai ter um contato ali também mais embaixo, uma relação de uma série de sites de inteligência artificial e que isso pode ajudar vocês. Então, vão perceber que eu vou mostrar para vocês muito mais ferramentas que, de alguma forma, trabalham com alguns blocos do processo de pesquisa científica, que, obviamente, é a nossa temática. Mas, como eu falei antes, que o objetivo de maneira nenhuma é acabar com o processo ou falar tudo, nesse link que vocês vão ser direcionados, vocês vão poder ter acesso a outras plataformas, tá? Como eu acabo sempre
ficando mais ligado e me preocupando um pouquinho mais com o que tem saído. Então, vocês vão ver que de vez em quando, nesse link, eu vou estar sempre incrementando um pouco mais de ferramenta. Tá? Eu basicamente pego, eu vou testando, verificando para que eu consiga entender a relevância, então eu vou acrescentando, tá bom? Então, fique super à vontade para pegar os materiais e os links também. Algo que eu sempre tenho dito é, assim como no navegador favorito de vocês, é comum que a gente tenha as pastas lá para tentar organizar determinadas atividades. Como agora essa perspectiva de uso de IA em pesquisa está bastante forte, então minha sugestão é cria uma pastinha dentro do seu navegador e começa a colocar lá dentro vários dessas plataformas em que eu estou indicando para vocês, e obviamente as próximas que vocês forem encontrar, né? Numa perspectiva de marketing, depois que vocês pesquisam por ela, isso obviamente não vai parar de aparecer para vocês, né? O marketing digital vai te encontrar e vai conseguir recomendar cada vez mais esses perfis, tá bom? Então fiquem à disposição. E por que que isso efetivamente também ajuda bastante pensando em IA, tá, pessoal? As plataformas, as ferramentas de inteligência artificial, necessariamente, elas viraram um baita de um negócio, tá? Grande parte hoje dos aplicativos, por exemplo, vou mencionar para vocês, a gente acaba tendo ali, de alguma forma, a ideia de quem tem, então, é uma startup. Eu quero fazer uma ferramenta para ler os artigos. Beleza. Isso foi incubado em algumas universidades, principalmente europeias, e agora, literalmente, eles viraram um negócio e estão monetizando. Então, eu percebi que alguma das ferramentas que eu vou conversar com vocês, até pouquíssimo tempo atrás, caso alguém conheça alguma delas, elas eram totalmente liberadas. E agora elas começam a cobrar. E até para vocês entenderem, né, chegando aí a Black Friday, acho que pode se tornar, assim, um bom investimento para todos nós aguardarmos a Black Friday, fazer a assinatura de algumas delas. Depois, se vocês tiverem interesse de alguma recomendação, manda mensagem que eu passo para vocês. É o que eu acho que pode ser bacana no processo de pesquisa, é porque você vai perceber que o uso de ferramenta de inteligência artificial necessariamente vai ser, sim, um grande desafio e até mesmo uma vantagem para pesquisar. Então, perceber que as ferramentas vão deixar esse processo todo muito mais rápido. E vocês têm hoje, basicamente, né, nós temos duas formas de pagar essas ferramentas. A primeira é uma assinatura, então, assim como o ChatGPT, caso alguém use, a versão Plus é que você tem mais customização e o modelo mais atual vai pagar US$ 20 por mês. Mas essas ferramentas aqui, em geral, uma que eu vou mostrar para vocês é em torno de US$ 60 por ano, tá? Então, eles estão muito mais preocupados na quantidade de recursos que você vai demandar, tá? Então, se vocês puderem depois pesquisar aquelas que vocês gostam, ou vai ser assinatura mensal, ou você vai pagar por demanda, ou seja, quantos arquivos você colocar, quantos PDFs, toda essa estrutura, necessariamente isso vai ser um ponto principal para a remuneração, tá bom? Bem, dito isso, acho que nós estamos passando academicamente no grande desafio, até mesmo numa grande momento de rediscutir um pouquinho a lógica de pesquisa. A grande parte, né, do que eu produzo hoje cientificamente está dentro da área de ciências sociais aplicadas. E o que tem me chamado bastante atenção dentro dessa grande área do conhecimento é que até então nós estávamos muito mais preocupados em olhar grupos de maneira geral, não estava tão preocupado com alguns elementos mais específicos. Por que que isso pode se tornar um grande dilema? Se nós pegamos hoje, por exemplo, editais ou financiamentos públicos, para que a gente consiga ter verba para desenvolver as pesquisas, o que me chama a atenção é a necessidade ou o peso que está sendo dado para que os nossos projetos incorporem ou descrevam com o maior nível de criticidade possível a necessidade que a gente deixe claro, bem explícito, qual a contribuição, o impacto social do nosso trabalho. E isso vai fazer com que a perspectiva da literatura, com que a perspectiva que de fato a gente consiga estar extremamente antenado com essa realidade das discussões, ela vai ser fundamental para que a gente consiga ter trabalhos de relevância. Hoje, de maneira geral, a academia passa assim, também por uma grande mudança, né? Pesquisa, independente dos níveis de pesquisadores, de todos que estão aqui, o objetivo é, obviamente, sim, a produção, mas a relevância da publicação. Tão importante quanto ter um artigo publicado hoje é também a citação. E essa citação vem muito de contexto, né? Esse professor que vocês estão vendo na tela, não sei se vocês conhecem, mas o professor Richard Taylor, professor da Universidade de Chicago,
vencedor do Nobel de 2017, a temática dele é de economia comportamental. Basicamente, é uma fronteira de economia com psicologia. Basicamente, o que ele vai discutir, que é interessante, é que a gente tem que começar a fazer pesquisa olhando para o mundo, olhando para o cotidiano, olhando formas que, de fato, a ciência pode ajudar. E aonde que a IA vai ajudar? Porque, como eu mencionei para vocês agora há pouco, se eu estou partindo de uma expectativa que 170, 220, 225 milhões de artigos já foram lidos pela inteligência artificial, ela tende, sim, a conseguir entender a melhor forma com que a gente consiga entregar aquele trabalho com qualidade. Isso vai ser fundamental. Então, essa perspectiva com que a gente adote estratégias ou ferramentas de IA na condução do nosso processo científico, literalmente vai ser fundamental para que a nossa pesquisa tenha muito mais impacto. Tá? Então, quanto mais eu conheço a literatura, obviamente, mais eu vou conseguir aplicar e resolver problemas ou dores sociais, econômicas, de maneira geral. E isso também acaba tendo um impacto em outras áreas também, que, obviamente, numa perspectiva de inteligência artificial, necessariamente, sim, eu também começo a ter uma série de impactos que eu preciso tentar organizar. Por exemplo, atualmente, a academia, principalmente nas áreas que estão mais ligadas às pessoas, elas estão com uma preocupação hoje em que é uma crise que nós estamos passando, chamando de reprodutibilidade. Vocês terem uma ideia de como é que esse movimento está extremamente forte, tem um site chamado de Data Colada, por exemplo, é um site criado por 3 pesquisadores em que basicamente eles fazem o seguinte: eles pegam pesquisas publicadas já nos principais periódicos mundiais, em diferentes áreas do conhecimento, e fazem um teste. Então, imagine o seguinte: você desenvolveu uma pesquisa e nessa pesquisa você disse que determinada relação aconteceu, algo impacta, influencia outro. Eles vão pedir para as revistas, ou até mesmo para ti, enquanto autor, eles vão pedir ali, por exemplo, para que você dê acesso a ele aos dados para que eles possam replicar a pesquisa. Então, eles vão pegar exatamente o teu artigo, vão pegar o método, vão pegar toda a estrutura, a hierarquia que você apresenta, a lógica do processo científico, e eles vão replicar. O que tem acontecido? Pouquíssimos trabalhos estão confirmando o que estão nos artigos. Qual que é o grande problema disso? Primeiro que, infelizmente, nem sempre os trabalhos acabam sendo compartilhados na perspectiva de dado, tá? Novamente, cada área do conhecimento, obviamente, tem um grande impacto, mas hoje há uma necessidade que nós sejamos, enquanto pesquisadores, extremamente transparentes. E ao sermos transparentes, eu preciso deixar para a sociedade, ou deixar para a pesquisa, que os pares possam, de fato, fazer uma avaliação. Um termo, só a título de curiosidade, é chamado de escrutínio na academia, que basicamente vou fazer o meu trabalho, vou encaminhar para os pares ou para outras pessoas que pesquisam temas correlatos, e vou pedir para ele verificar se está tudo certo. E isso, obviamente, começa a ganhar bastante escala. Para que a ciência possa, de fato, crescer e avançar, eu tenho que ter bastante solidez nas etapas prévias. Então, isso, obviamente, tende a ajudar bastante. Então, a grande discussão, para deixar essa perspectiva bem clara para vocês, e inteligência artificial necessariamente tem uma grande contribuição. Tem uma plataforma, por exemplo, chamada de OSF, em que é uma plataforma aberta, que você pode colocar lá dentro todos os seus projetos de pesquisa. E ali você pode subir suas bases de dados, seus artigos, seus achados, seus protocolos de pesquisa. O que vai ser interessante? E quando eu for submeter os meus projetos, os meus manuscritos para as revistas, eu posso vir ali e mandar para ele o link dessa plataforma da OSF e falar: olha, está tudo aqui disponível. Isso vai dar muito mais transparência. Então, quando chegar no editor ou no revisor, por exemplo, ele vai falar: opa, aqui eu consigo saber o que ele queria fazer e efetivamente até onde ele conseguiu. Vocês terem uma ideia de como que isso de alguma forma virou um problemão hoje, o que o pessoal tem feito muito, principalmente para quem trabalha com a perspectiva quantitativa. Há um movimento já há alguns anos chamado de p-hacking, por exemplo, em que você consegue inflar eventual resultado de significância. E agora o pessoal está discutindo muito que quando eu começo uma pesquisa, novamente no contexto mais quantitativo, você vai para a literatura, ou quando você está começando ainda numa etapa de explorar os dados, você declara, por exemplo, 4 ou 5 hipóteses. Só que depois que você termina de fazer as análises, você suporta, né, uma ou duas.
O que geralmente os pesquisadores têm feito em algumas pesquisas que estão saindo? Ele reporta praticamente só as duas, ou como se tivesse pensado exatamente naquilo que foi suportado. Qual que é o problema? O não suportar ou o efeito, o resultado que você espera não se confirma, isso também é um resultado importante para ser compartilhado com as outras pessoas. Então, a discussão hoje de você deixar claro, desde o início do protocolo, isso vai ser fundamental. E aí entra bastante no que eu tenho tentado trabalhar e tenho estudado um pouco essa, que é essa perspectiva de ciência aberta, ou open science. Então, eu vou ser transparente, todo o material, tudo aquilo que eu tiver efetivamente produzir, eu vou estar deixando também à disposição aí da sociedade, dos pares, para que isso possa, de fato, ser investigado. Então, para nós todos aqui que estamos conversando, adotem, busquem metodologias que necessariamente façam aderência ao processo de transparência de pesquisa. Tá? Isso vai ser efetivamente fundamental ao longo de todo esse processo que a gente tem conversado. Tá? Nesse pouco desse contexto, amarrando, quando eu falo para vocês, olha, o uso de inteligência artificial, necessariamente, ele precisa ser meio e não fim. Por exemplo, e aí até para vocês puderem interagir um pouquinho comigo aqui, colocar no chat, deixar até meu chat mais aberto aqui para poder verificar vocês. Vou contar uma situação aqui, me digam se essa situação aqui faz sentido na realidade de vocês. No computador de vocês, vocês devem ter, e eu me incluo nisso, tá? Vocês devem ter uma pasta. Essa pasta está assim, artigos para ler, provavelmente. E nessa pasta você deve ter 100, 150, uma pancada de artigos que você nunca mais voltou nessa pasta. Só que você sabe que tudo que efetivamente você está pegando, tendo acesso aos artigos em PDF, seja em grupo de pesquisa, de orientador, que você pega na internet, e se você está jogando tudo isso para lá. E chega uma hora que você fala, caramba, eu preciso arrumar essa pasta. Só que essa pasta criou um tamanho tão grande, você fala, vou deixar ela escondida aqui. Aí quando vê, você está criando uma pasta cheia de arquivos, e às vezes você tem aquele mesmo arquivo, aquele mesmo documento, em várias pastas que você está trabalhando, porque você acabou encontrando ele depois. E onde que talvez isso seja uma grande vantagem de usar a inteligência artificial no contexto de pesquisa? Que, de forma nenhuma, a discussão, ou que eu vou tentar direcionar vocês aqui nessa conversa, é para que vocês deixem de ler, para que vocês deixem de estudar os artigos. Tá? O que é a discussão é, se eu pego uma pasta em que eu tenho 100 a 150 artigos, por exemplo, qual que é o objetivo? Em que o uso de inteligência artificial vai identificar para você qual a quantidade de artigos que são efetivamente relevantes para a temática que você está investigando. Ou seja, a estratégia é, eu não preciso mais ler 100, 150 ou 200 artigos. Eu preciso, na verdade, ler 10, 15, 20, 30, mas que seja exatamente focado naquilo que eu preciso para a minha temática. Por quê? Ao invés de eu ficar lendo muito, tendo, obviamente, um estresse, um cansaço mental, lendo muitas coisas, que é uma terminologia que nós usamos bastante em pesquisa, chamada de overreading. Chega uma hora que você não para de ler e não está gerando mais nenhum impacto ou contribuição. Então, nesse sentido, ao invés de você ter toda essa quantidade de artigos, mas você fala, caramba, já que eu tenho que ler tudo para começar a escrever minha dissertação, escrever um artigo, ou tentar me candidatar, por exemplo, a um projeto de pesquisa, não. A ideia é, joga tudo na inteligência artificial, deixa ele direcionar, e aí o contexto para vocês entenderem é como se eu tivesse, por exemplo, batendo um papo com uma lógica do chat GPT que está mais popular agora. Ou seja, eu tenho um documento, e aí quem já usou, por exemplo, o chat PDF ou pdf.ai, por exemplo, eu subo um arquivo em PDF, eu posso bater um papo com a inteligência artificial, dizendo, ó, faz um resumo para mim aí, ou mostra para mim qual que é a principal contribuição do trabalho. Então, eu poderia fazer um fluxo como esse, e a inteligência artificial ia mostrando efetivamente sobre o que aquele artigo tem declarado. E aí, eu, como pesquisador, vou poder dizer, ó, poxa, aqui tem muito, aqui tem pouco. A relevância eu vou separando, então eu vou conseguir fazer com toda clareza muito mais elementos aí à medida do que estiver trabalhando, tá bom? Pessoal, se puder me dar um feedback, não tem ninguém nem com câmera ligada, nem no chat aqui, vocês estão por aí. A vida do outro lado da tela, só poder me organizar aqui. Ó, vejo movimentos. Obrigado pela solidariedade. O Rogério, gentilmente aqui. Estou vendo
pessoas agora, muito bom, não são máquinas na minha frente. Muito bom, valeu, Rogério. Ó, vamos lá então. Se essa perspectiva efetivamente ela acaba tendo essa relevância, o que a gente precisa fazer agora? Descobrir quais são as melhores ferramentas para esse processo efetivamente acontecer. Então, vamos lá. Mouse aqui. Ó, quando eu começo a falar de pesquisa científica, vamos entender algumas coisas aqui. Vamos pensar, tentando entender a fonte. Aonde que a inteligência artificial busca informações da pesquisa científica? Como vocês estão vendo na tela, toda setinha dessa, imagina para ilustrar visualmente na cabeça de vocês, assim, ó. Cada setinha vai compor uma coluna numa base de dados. Então, a primeira setinha é o nome da revista. A segunda setinha é o título do trabalho. A outra setinha é o nome do pesquisador e por aí vai. O que isso tem de efeito? A inteligência artificial vai ler todo o documento e vai classificar. Então, perceber daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que as ferramentas, o que elas vão fazer? Vão ler todo o teu documento e vão fazer classificação. Essa é a grande estratégia por trás. Por que isso se torna importante em estratégia? As ferramentas de IA disponíveis hoje, a pesquisa científica, elas precisam que o teu arquivo em PDF tenha uma qualidade mínima. Tá? Não vou entrar muito em terminologias, mas vocês entenderem mais ou menos o seguinte, ó. Se você pegar o mouse e você conseguir selecionar a palavra completa no teu PDF, é um documento que a IA vai conseguir ler tranquilamente para fazer o trabalho dela. Agora, se você pegar o mouse, por exemplo, se não conseguir selecionar nenhuma palavra, a qualidade do PDF não é boa e a IA não vai conseguir ler. Tá? Então, isso é um teste que a gente tem que fazer a priori antes de subir ou de algum fato fazer interação. Por que tem um ponto extremamente importante lá de cá também, pessoal, que é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que ela está lendo 220 milhões de trabalhos? Ela vai conseguir entender, obviamente, padrões. Então, teoricamente, aqueles artigos que têm determinada característica, ela vai verificar que teve um artigo que teve mais impacto. O que é impacto? Mais citação. Então, artigos que são bons, ela vai conseguir recomendar, artigo que é ruim, que ela não faz milagre. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já fez fichamento, por exemplo, que até então era um arquivinho na planilha, com várias colunas, aí você abria o PDF, olhava lá, título, Ctrl+C, planilha, Ctrl+V. Aí você buscava assim, qual é o objetivo do trabalho? Você lia a introdução 30 vezes, não achava. Aí você fala, caramba, eu vou para o próximo. Aí você mexia em toda a planilha, mas sempre tinha um campo ou outro em que você não consegue. A IA vai ser do mesmo jeito. Às vezes, não é porque o artigo está publicado, um periódico de alta relevância, e que ele é bem escrito. Acho que ele já deve ter encontrado e falar, caramba, não entendi nada do que tem aqui, e o artigo está publicado na revista tal. Então, nesse caso, o que a gente tem que começar a entender? Que a inteligência artificial ela vai conseguir pegar o que está num bom trabalho. O que isso tem impacto para nós enquanto pesquisadores? Como efetivamente ele vai conseguir fazer uma avaliação necessariamente eu preciso viabilizar esse processo para que eu deixe isso mais claro possível. Então, o grande desafio ao longo de todo esse trabalho, ao longo de todo esse processo, é que eu vou conseguir deixar tudo isso mais claro e, ao mesmo tempo, vou conseguir viabilizar essas informações para toda a análise. Tá? Então, isso efetivamente pode ser uma forma de eu conseguir viabilizar um pouco mais quais são as melhores alternativas e também, obviamente, o que eu posso fazer de melhoria, porque a inteligência artificial vai recomendar aquilo que efetivamente eu estou fazendo bem feito ou não. Tá? É um pouco dessa perspectiva. Pensando um pouco nisso, e quando eu levo essa discussão um pouco para um contexto de como que isso está sendo usado dentro da escrita científica, existe hoje uma expectativa em que cada vez mais a gente consiga escrever, obviamente, e nos comunicarmos melhor cientificamente. Eu, às vezes, acabo sempre brincando dizendo o seguinte, que muitas vezes eu tenho uma expectativa em que quando eu começo a escrever ou ler cientificamente é como se eu estivesse aprendendo um novo idioma. São palavras diferentes, contextos diferentes, estruturas diferentes também. Então, para isso, vamos perceber que um dos grandes aliados que tem por trás de tudo isso uma tecnologia ou uma ferramenta de inteligência artificial é justamente no processo de escrita científica. O que hoje, academicamente, está sendo passado e, obviamente, acaba tendo um grande desafio? As ferramentas aprendem com os usuários. Então, aquela expectativa de máquina de aprendizado ou de machine learning, tentando fazer um paralelo, por exemplo, com a Netflix. Geralmente, quando eu pego os trabalhos, o que vai acontecer ali? Quando eu estou vendo um filme, às vezes eu aperto pause e perceber que tem lá um sinalzinho de positivo e negativo, né? Um like ou dislike. O
que é uma forma da máquina, uma forma do algoritmo aprender se aqui que está recomendando aquilo que você está fazendo, se ele está no caminho certo. Levando essa mesma premissa para dentro dos ambientes de inteligência artificial, necessariamente eu também tenho a mesma realidade. E qual que é o impacto dessa realidade? Porque aí, necessariamente, quanto mais eu estiver usando o IA, quanto mais pessoas tiverem, obviamente, mais ela tende a aprender efetivamente o que eu tenho que entregar. Então, com toda certeza, eu vou conseguir aprender muito mais aquilo que eu estou querendo efetivamente fazer e, obviamente, com uma outra perspectiva, o algoritmo vai desenvolver muito mais. Dentre várias ferramentas, várias opções que a gente tem hoje disponível, vou falar para vocês três aqui que a inteligência artificial está por trás, e a todas elas, tá? Tem um módulo, ou tem uma certa abrangência gratuita, mas também, obviamente, modelos pagos, mas a parte gratuita faz bem. A grande limitação que você deve encontrar, provavelmente, é na quantidade de palavras, ou seja, na parte gratuita você consegue revisar, por exemplo, um texto até 500 palavras. Na versão paga você não tem limite. Essa basicamente é a grande diferença. Das três que estão aí na tela, a primeira é chamada de Grammarly, por exemplo, que ela tem uma perspectiva bem bacana que eu vou mostrar para vocês, que estão nos slides que eu compartilhei, em que ela trabalha com uma lógica de persona. Então eu explico para ela, assim, quem já usou o ChatGPT sabe que você pode criar quem é você para fazer os pedidos. Aqui é a mesma lógica, você vai dar para ele alguns elementos demonstrando como que efetivamente você pode, nesse caso, falar, olha, eu quero um texto com tais e tais características. Ele tem servido muito bem. O ponto positivo também do Grammarly é que você pode ou pegar seu texto que já está, por exemplo, no Word, ele vai ter um plugin para você poder trabalhar, ou você já pode pegar um documento que você já terminou, que o autor compartilhou com você, você pode subir a plataforma. E aí ele vai fazer toda a avaliação por lá, tá? Então isso customiza e ajuda muito. Algo que, ao meu ver, assim, ele faz muito bem é uma perspectiva que é a seguinte: muitas vezes, quando você pega um texto que está em português e faz a tradução, por exemplo, para inglês, ah, há uma troca muito grande de verbo, voz ativa, voz passiva. E a ferramenta ajuda muito isso, porque a troca, às vezes, tem que mexer na estrutura inteira da frase. E ela vai fazendo esses ajustes com muita qualidade. E algo bacana também, que assim que ela começa a ler teu texto, ela já vai te pedir também qual que é o estilo de formatação que você está usando. E ela vai direcionando todo esse processo. Tá? Então, tende a facilitar muito essa lógica. A segunda ferramenta, chamada de Wordtune, ela tem várias coisas, como transcrever vídeos no YouTube, por exemplo. Ela acaba vendo sites, mas o que eu acho que ela faz muito bem é o seguinte: você tem um trecho e você está lendo aquele trecho e fala, caramba, isso aqui está muito complicado ou não está confuso. E chega uma hora que a gente não tem tanta criatividade assim para escrever o texto. Então, o que ele faz? Você seleciona o trecho que você quer, o parágrafo, enfim, e aí ele vai gerar várias sugestões de como é que aquele trecho pode ser reescrito. Então, no momento em que a gente acaba ficando bastante sem ideias ou sem inspiração, ele pode ser, com toda certeza, um aspecto extremamente interessante para a gente ter opções para escrever os trechos. E, por fim, Language Tool, dentre as várias opções que nós temos hoje disponíveis para trabalhar com a língua portuguesa, ao meu ver, assim, do que eu já trabalhei, o Language Tool é muito bacana. Por quê? Primeiro que ele, de todos, ele tem maior aderência, ou melhor, acessibilidade para trabalhar no Google Docs. Então, quem trabalha com matéria, com documentos compartilhados. O que é bacana? Ele vai trabalhar com sujeito, predicado, vírgula, excesso de palavra, vai te dar sinônimo. Às vezes você tem um parágrafo muito grande, ele mesmo vai quebrar e fala, opa, faz assim, ó, quebra isso aqui em dois, organiza. Então tem uma série de opções aí que ele vai conseguir te ajudar. Só para vocês verem um pouquinho a cara deles, esse aqui é a cara do Grammarly. O que ele faz? Lembra que eu falei que a gente pode criar uma persona? Eu tenho ali domínio, ó, então eu tenho lá, por exemplo, o meu perfil vai ser acadêmico, a minha intenção é que eu seja de fato convincente, a minha audiência vai ser de expert e eu quero ser formal porque é o estilo de redação científica. Ponto. Automaticamente vai pegar todo o seu documento, vai aplicar esse perfil, vai aplicar essas características para que a gente consiga efetivamente ter esse impacto. Então, como vocês podem ver ali do lado esquerdo, ó, cada uma daquelas expressões que estão sublinhadas são sugestões. E aí você, obviamente, vai lendo cada uma delas e fala, concordo ou discordo. Então, é uma alternativa
para que a inteligência artificial corrija seu texto. Para vocês entenderem um pouco o impacto que isso está tendo na academia de maneira geral. Começa a se questionar bastante nos editoriais das revistas que a tendência é que daqui a pouco a gente reduza a demanda ou a necessidade por revisores externos. Porque a expectativa das revistas daqui para frente, eu pego o meu trabalho e faço uma revisão toda no documento por meio de IA e mando para a revista, por exemplo, só o relatório de ajustes. Então, é uma forma bacana de ganhar velocidade e, de alguma forma, reduzir o custo. Né? Quem já trabalhou, quem precisou em projetos de tradução e revisão, é um valor alto. Imagina isso em larga escala com a IA, efetivamente a IA, obviamente, vai ganhar mais velocidade e talvez os textos possam até ficar melhores, obviamente pela experiência que ele está adquirindo em 200 e tantos milhões de artigos lidos até então. Um outro contexto já é o que eu falei para vocês do Ortum. Nesse caso, só para vocês poderem ter o primeiro contato, nesse caso ali, ó, eu selecionei uma frase, e nessa frase, embaixo, como vocês podem ver, tem uma barrinha do lado, então ele está mostrando várias opções em que ele pode efetivamente apresentar. Então eu tenho ali, olha, eu tenho a limitação, aí ele vai falar, olha, você pode pegar a frase, a palavra, joga para cá, joga para lá, e obviamente vai criando opções. Para mim funciona muito quando eu travo. Chega uma hora que a gente não consegue escrever, vai gerando opção e ele vai conseguindo aprender bastante com o seu estilo de escrita. Para quem usa o ChatGPT, por exemplo, você tem que customizar quem é você. Então, como ele vai pegando efetivamente o seu jeito de escrita ao longo do documento, ele vai aprendendo as recomendações, em sua grande maioria, tende a acertar bastante também. E essa aqui é só uma visão geral, por exemplo, do Language Tools. Como vocês podem ver do lado esquerdo, já está customizado ali, por exemplo, né, o português do Brasil. Ele vai fazer, naquele caso, ali, 16 sugestões. Ele vai mexer com propostas de ponto e vírgula, citação, palavra. E ele, às vezes a palavra está redundante, às vezes a gente acaba escrevendo, ou a primeira palavra de um parágrafo está igual a primeira palavra do segundo parágrafo. Ele vai falar, opa, cuidado, existe repetição. Cuidado com o sujeito predicado, aqui tem vírgula, não tem. Então, ele dá uma visão geral, assim, para a gente não perder. Eu até brinco com os meus alunos que, assim, antes de mandar o documento, passa por aqui, depois você encaminha. Porque vai facilitar muito correções simples, em que, às vezes, quebra muito a leitura. Todo mundo deve ter pego assim, né? Às vezes um trecho está ruim, a gente gasta mais tempo tentando arrumar o que está escrito para depois a gente, teoricamente, verificar a aderência ou a relevância daquilo ali no processo geral. Tá? Então, são três ferramentas aí que pode estar ajudando vocês. E, claro, por outro lado, uma sugestão também que, digamos que não é de IA nata, por assim dizer, obviamente é uma tecnologia, mas talvez o impacto seja um pouco menor, mas, ao meu ver, a gente ganha muito, que é uma lógica de alerta do Google, não sei se vocês usam. Basicamente, a sugestão seria que vocês conseguissem configurar ou organizar dois tipos de configurações, tá? Basicamente é o seguinte, em geral, quando eu faço introdução de trabalhos, né, em geral a gente acaba colocando os primeiros parágrafos com textos gerais. Então, o mercado, a demanda, o produto, a saúde, ou tal doença e tal, você precisa, obviamente, de dados para sustentar aquilo. Né? Principalmente na introdução, eu não posso achar nada quanto pesquisador. Eu tenho que colocar referência. Então, qual que é uma saída? Vocês digitarem, por exemplo, no Google ali, ó, Google Alerta, você pode colocar palavras-chave para que o Google mapeie a internet para você. Então, o que ele vai fazer? Você pode colocar as palavras-chave nas quais você mais estuda, aí você pode customizar também para que, por exemplo, as palavras cheguem, ou as buscas cheguem, por exemplo, uma vez na semana. E você quer fonte de revista, e você quer, o seu critério é que sejam mais acessadas na semana. Então, ao invés de você ficar toda semana, ou toda vez que você for escrever, buscando uma série de atualizações, o próprio Google Alerta vai te mandar determinados contextos que você mais precisa. E aqui cabe uma informação importante que vai guiar toda a discussão ali dentro da lógica do que eu vou falar de ferramentas de IA aqui. Aquele campinho de busca que a gente usa para todas as ferramentas, de maneira geral, na internet, mas dentro desse contexto que eu vou mostrar para vocês, aquele conhecimento que muitas pessoas têm é basicamente termo chamado de operador booleano. Operador booleano é quando eu trabalho com uma palavra e a outra, uma palavra ou a outra, uma palavra e não a outra, and or not,
ou eu posso colocar aspas dizendo, olha, procura exatamente esse termo, ou eu tiro a última palavra, que é um S, porque tem derivação, e coloco, por exemplo, ali um asterisco. Então, toda essa lógica booleana eu posso colocar aqui. Então, se eu quiser colocar ali dois termos para que a busca do Google consiga fazer esse match, basicamente eu uso a mesma lógica trabalhada de operador booleano em fontes bibliográficas de maneira geral. Tá? Então, são caminhos aí. E exatamente esse mesmo processo que está aqui, vocês podem fazer no Google Acadêmico ou no Google Scholar da vida. Vocês acessarem a página do lado esquerdo, tem três tracinhos. Naqueles três tracinhos, ele vai estar mostrando basicamente o seguinte: Google alertas, e ali você pode colocar, por exemplo, o tema de pesquisa, pesquisadores ou revistas que vocês gostam. E ali você pode customizar, por exemplo, ah, você quer receber só em periódicos indexados quando sai alguma coisa do tema que te interessa. Ou toda vez que determinado artigo que você gosta, um artigo que é seminal, mais importante da tua área, foi citado, bom, você vai chegar a receber o e-mail. Se você já tem produção também, você pode colocar isso vinculado às suas produções. Toda vez que algum artigo for te citar, alguma pesquisa, você recebe também um e-mail aí para você conseguir validar. Então, aqui é para vocês poderem usar essas duas perspectivas, tanto para criar o contexto que vai para a introdução, e aí vocês podem usar o Google de maneira geral, e por outra perspectiva, vocês podem também acabar usando isso para especificamente o Google acadêmico, para poder mapear um pouco mais essa perspectiva científica para que isso incorpore no trabalho de vocês. E claro, não tem como falar de uso de inteligência artificial, não faz sentido usar esse contexto e não ter como escolha um programa de gerenciamento bibliográfico. Tá? Programas, dois talvez sejam os mais famosos, EndNote e Mendeley, em que basicamente eu pego os meus artigos, jogo para lá e faço toda a gestão disso para escrita e tudo mais. Nesse contexto, eu recomendo para vocês um programa chamado Zotero, tá? Zotero. Por que o Zotero? Porque o Zotero, necessariamente, ele está sendo mais usado pelas plataformas de IA. Então, o que isso quer dizer? Quando vocês estiverem dentro das plataformas, basicamente você pode clicar onde tem o Z, que é o logo dele, ele vai importar direto do que você tem. Não precisa ficar importa base, exporta base, você não vai ter nenhuma dor de cabeça nesse sentido. Então, isso efetivamente ajuda e facilita muito esse processo todo. Tá? Então, é só para poder deixar para vocês aí essas características mais centrais do que a gente acabou conversando. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui do que eu acabei falando? Não? Então, beleza. Basicamente, quando eu começo a trabalhar com essa perspectiva de inteligência artificial, é interessante saber aonde estão buscando as informações. O que de fato é interessante. Existe isso tudo vai estar vindo basicamente de duas principais plataformas. Tá? Lembrando que a estrutura ou estratégia é exatamente a mesma de quando vocês entram no PubMed, no Cielo, no Web of Science, no Scopus, em que ali vocês vão tentar achar os artigos. A primeira plataforma é chamada de Semantic Scholar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Qual que é o objetivo principal dela? Ela consegue reunir uma série de artigos que ela tem conexão direta com as editoras. Então, ela está conectada direto nas editoras, ela consegue puxar essas informações necessariamente dentro do contexto do Semantic Scholars. Então, ao invés de eu ficar indo no Web of Science, ao invés de eu ficar indo em bases, que muitas vezes eu tenho que estar logado dentro de uma universidade, ou vou lá no periódico da CAPES e faço o login, o Semantic Scholar espelha isso. E quando a grande parte das plataformas, quando efetivamente elas forem até a fonte, então quando eu faço uma pesquisa, eu ponho palavra-chave, por exemplo, esse link, essa relação, ele vai buscar por dentro Semantic Scholars. Tá? Então essa é a primeira informação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só trocar de tela, que aí fica mais tangível aqui para vocês. Deixa eu ver de novo.
Essa aí, ó, é a carinha do Semantic Scholar. Então, o que vai acontecer? Vão perceber que grande parte das consultas que eu for fazendo daqui para frente para mostrar para vocês o uso das ferramentas, basicamente eu venho aqui. Então, se eu digito aqui, ó, alguma coisa mais focada que eu faço, Marketing Analytics, ó. À medida que começa a digitar, tá vendo que já começa a me dar uma recomendação, inclusive, de artigo. Então, se você quiser ter ideia de artigo e está começando a encontrar, pode ser um primeiro caminho. E quando, obviamente, eu coloco a minha temática e vou mandar buscar, ele já vai achar os artigos, né? Inclusive ele já mostra o link, caso eu queira ir direto. E aqui eu posso organizar por critério. E aqui também, olha, eu quero que você me mostre na minha busca só o que tem PDF. Então, são artigos Open Access, ou acesso aberto, por exemplo. E aqui eu posso colocar filtros. Ó. Então, isso vai me ajudar bastante. No meio, quem já usou ou já fez bibliometria, ou revisão sistemática da literatura, que tem todo um protocolo de escolha de palavra, área do conhecimento e perfil, basicamente é a mesma lógica, tá? Então, ao invés de ficar indo em base, ter um monte de acesso para chegar, aqui pode ser o primeiro caminho de vocês conseguirem fazer essa avaliação em relação à grande área. Novamente, as ferramentas de IA vão chegar aqui para fazer e te dar o retorno. Então, se você quiser fazer busca exatamente onde as ferramentas estão aprendendo e efetivamente os dados estão disponíveis, esse aqui vai ser o site. Um outro que eu gosto bastante, esse aqui, que pode ajudar você, é chamado de Dimensions, tá? Ele também é uma plataforma em que está ligado, está amarrado a uma série de informações aí ligada a essa expectativa de vários artigos conectados. Quando vocês entrarem nelas, vão perceber que tem mais ou menos essa cara aqui. Ó. O que ele vai fazer de legal? Eu digito uma área que eu quero, temática, qual que você gosta. Lembrando que essas ferramentas elas podem sim ter tanto uma preocupação, uma expectativa, tanto colocar em português quanto em inglês. Obviamente, se eu pôr em português, ele vai limitar a trabalhar apenas com terminologias em português. Então, em sua grande maioria, eu tendo a ter uma grande limitação em relação à quantidade e à relevância daqueles artigos previamente encontrados. Mas o que eu acho muito legal aqui, ó, quando você, além de você, obviamente, ter as publicações, aí também ó, do lado esquerdo aqui, vocês podem fazer todas as customizações. Aqui eu tenho uma opçãozinha chamada de datasets, ou base de dados. Então, aquela discussão que eu falei para vocês, que se torna extremamente importante para que você consiga operacionalizar, de que forma? Poxa, eu estou trabalhando com o meu tema, eu queria entender como é que o dado foi analisado, eu queria ter acesso aos dados e rodar, ou conseguir interpretar todo esse processo. Nesse caso, em especial, você pode vir por aqui, customiza a sua área do conhecimento, e ao invés de você ficar entrando nas revistas para descobrir se você tem ou não tem, por exemplo, acesso ao dado, vem direto para cá e você consegue daqui puxar as bases de dados e muitas vezes vai ter acesso a script, tudo que já foi previamente organizado. E aqui também, novamente, fica uma forma, aqui em cima está um pouquinho apagado, mas se você fizer o login, você consegue exportar os resultados também. Então, você consegue ter mais uma opção também para operacionalizar aquilo em que efetivamente você está buscando encontrar aqui ao longo do processo. Tá? Então, quando eu mostrar para vocês as ferramentas agora, necessariamente se preocupe com a seguinte estratégia. Eu preciso fazer buscas para identificar artigos. De onde eles vão tirar? As Semantic Scholars e Dimensions. Basicamente, são as duas principais que estão por trás. E aí, só afirmando a necessidade, esse aqui é o site, que é o site que vocês podem baixar o Zotero, que eu recomendo para vocês. Então, perceber que daqui para frente, algumas opções lá no canto superior já vão ter esse V aqui na cor vermelha, ó, do lado esquerdo, para você já poder incorporar automaticamente. Então, toda a gestão de referências que você tiver do seu projeto, já deixa ele lá. Quando você incorporar, vem para cá, necessariamente você vai conseguir fazer isso com mais velocidade. E, obviamente, você acaba ganhando mais produtividade e você evita muito bug, porque você fica importa, exporta, dá um problema, dá problema na base. Então, sugestão já começa de alguma forma a migrar para cá, que facilita todo o teu processo de gerenciamento bibliográfico, tá bom? Uma primeira plataforma que eu vou mostrar aqui para vocês é chamada de Consensus. O que essa plataforma faz e faz muito bem, ao meu ver? Ela tem uma expectativa em que ela vai conseguir mostrar se efetivamente aquilo que você entende que seria um bom problema de pesquisa em relação a eventual relação, então ela é necessariamente uma plataforma em que eu preciso declarar uma relação X e Y. Alguma coisa impacta a outra, alguma coisa influencia a outra. Por exemplo, o que está
para vocês aí, uma pergunta que eu deixei marcada é: será a televisão influencia o comportamento das pessoas? Ponto. Essa é a relação que eu quero descobrir. O que a plataforma vai fazer? Ela vai pegar, obviamente, essa relação, ela vai lá na base dela, lá no Semantic Scores, lembra que eu falei que ela leu muito documento? 100, 200 e tantos milhões de trabalhos, e aqui ela vai trazer aqueles que foram mais relevantes em que eu posso avaliar. Nesse caso, ó, ela pegou 12 artigos, e aí tem uns critérios que você pode depois colocar no filtro. Aqui. No filtro aqui, ó, você pode fazer uma série de organizações, mas basicamente ele vai pegar os artigos, verificar as variáveis e verificar o resultado. Aí ele vai gerar isso aqui, ó, que é um consto um termômetro. Nesse termômetro ele vai dizer o seguinte, ó, dos artigos que eu li, que eu identifiquei na sua temática, 92% chegou sim chegou ao resultado que essa relação que ela acontece. Qual que é a relevância para a pesquisa? Poxa, se eu estou fazendo um trabalho, se eu estou montando um problema de pesquisa, se eu estou montando o meu argumento, se eu já estou vendo que na literatura 92% obviamente, dessa amostra, já entende que essa relação acontece, dificilmente eu vou conseguir discutir uma lacuna aqui dentro. Porque a lacuna, obviamente, é algo que ainda está meio. Tem espaço para eu poder contribuir. Então, aqui, como eu falei para vocês, que a inteligência artificial necessariamente vai virar um desafio para que eu consiga ter mais vantagem, exatamente um pouco nesse contexto. Porque aqui eu vou ter mais habilidade para operacionalizar, de alguma forma, pesquisas antes de eu começar. Aí, como eu falei para vocês, o uso de inteligência artificial tem que ser meio e não fim. Então eu vejo aqui, faça um teste. Já vi que a literatura já entende que tem um consenso sobre aquela relação. Opa, é hora de eu começar a buscar alguma outra coisa. Tá? É um pouco dessa relação. E o bacana é, ó, para cada um desses artigos, em que ele está entendendo que sim, possivelmente ou não, ó, ele vai falando qual é o artigo e a avaliação que ele fez. Ó. Tem um verdinho aqui em cima. Aqui embaixo, por exemplo, vai começar a mostrar que esse aqui ele não conseguiu prever, e esse aqui tem, por exemplo, a possibilidade. Então, inclusive para que o caso, vamos imaginar o seguinte contexto, ó, aqui em cima, se tem uma quantidade menor de consenso na literatura, e eu preciso referenciar artigos que encontraram positivo ou negativo ao que eu estou buscando de hipótese, ou suportar ou não suportar. Eu posso vir aqui, eu já tenho inclusive a referência para citar. Então, autores tal concordam, autores tal não concordam, e eu quero me posicionar enquanto lacuna. E aí, obviamente, aqui fica mais fácil para eu conseguir operacionalizar um pouquinho mais do contexto principal que eu quero investigar antes, efetivamente, de fazer minha pesquisa e colocar a mão na massa para operacionalizar, tá? Essa é uma das plataformas que tem mais cresceu nos últimos tempos, e é interessante porque necessariamente eu começo a refletir um pouquinho mais como que a IA ajuda, por quê? O que ela faz, vocês devem concordar comigo, em que ela não faz, nós enquanto humanos, a gente faria a mesma coisa. O que ele tem de termômetro a gente faria, só que eu precisaria de muito mais tempo. E aí que eu falo para vocês, por isso que ela está ajudando, eu estou poupando o meu tempo. Antes de eu gastar tempo fazendo uma pesquisa que não vai dar em nada, quando eu começar a chegar lá na frente, eu posso aqui numa conversa de orientação, no grupo de pesquisa, eu já falo, peraí, deixa eu pesquisar aqui, olha, vamos tentar achar outra variável, outro contexto, porque aqui já não vai dar jogo. Então, eu não preciso mais perder o tempo ao longo desse processo todo, tá bom? Uma outra forma também para que a gente possa operacionalizar é uma plataforma chamada Perplexity. Essa plataforma, ela usa por trás dela o algoritmo do ChatGPT, tá? Se você pagar os planos um pouquinho mais avançados, você vai ter acesso a várias plataformas, a vários algoritmos generativos, que é a mesma lógica do ChatGPT, para não entrar muito tecnicamente. O que ela vai fazer? É uma plataforma, deixa eu até voltar aqui para ficar um pouco mais fácil aqui. Deixa eu pegar aqui no chat, aproveitar a pergunta aqui do pessoal, fique à vontade para perguntar. O Paulo está dizendo que teve problemas com metadados do SPEL e a importação do Mendeley. Isso. Vai depender muito de como que os dados estão, porque em especial, a exportação do SPEL realmente de vez em quando dá uns probleminhas. Então vai depender muito das palavras-chave. De repente, no Web of Science, na Scopus, você filtrar periódicos nacionais ali, ou por idioma, você consiga resolver. Oi, Dayana, pode falar.
Professor, eu não sei se você ainda vai falar sobre essa questão, mas uma preocupação Uhum, que tenho é se, por exemplo, eu estou produzindo aqui um artigo e aí eu quero fazer uma revisão. Acho que até a colega também colocou a pergunta aí seguinte. uhum. Coloco o texto para fazer uma revisão ou até para fazer alguns ajustes. Até que ponto isso, os professores não podem considerar isso como um plágio? Ou como que fica essa questão? Eu devo citar no texto que eu utilizei essa ferramenta? Tá, excelente pergunta. Por quê? Necessariamente hoje existe sim ah, uma grande argumentação, tá? Que é a seguinte, ó. Plataformas, quando eu digo plataforma, entenda as editoras, tá? Então, a editora Sevier, a editora Emerald, a editora Taylor, papapá. O que elas têm dado, Diana, de encaminhamento, tá? E a Elsevier foi a primeira que eu vi fazendo isso. Ela estabeleceu uma diretriz para todas as revistas dela. Então, tem editora e tem várias revistas embaixo dela, múltiplas áreas de conhecimento. Ela disse o seguinte: só aceito o uso de inteligência artificial na melhoria do texto. Só. Ah, mas eu estou fazendo, me ajudou a complementar. Não pode. Me gerou a analisar o negócio. Não pode. Me ajudou a gerar um gráfico. Não pode. O que você pode é um texto que você escreveu, você leva para a inteligência artificial e peça assim, faça ajustes ou melhore. Né? Quem usa o ChatGPT, por exemplo, vai lá e coloca assim, atue como professor papapá, com experiência em produção científica e atualiza. Isso vai entender que pode, tá? Agora, outros caminhos dessa pergunta que é bacana, que é o seguinte, que eu tenho acompanhado. Existe sim hoje um problema que é as revistas não sabem como controlar, os pesquisadores não sabem como declarar o uso. A gente tem essas duas pontas. Porque, veja só, as revistas começam a discutir, dizendo o seguinte, a partir de agora, quando eu for encaminhar meu manuscrito, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu artigo para a base, para o site da revista, e vou mandar um documento falando, olha, eu usei inteligência artificial, plataforma tal, de tal jeito. Então, o revisor e o editor já vão saber a priori o que você fez, uma autodeclaração de uso. Para que eles estão discutindo isso? Vai ser o primeiro caminho para que todo mundo consiga saber com clareza o que está sendo usado, para depois, de alguma forma, eles falar, beleza, pode ou não pode. Esse é um caminho que eles têm tentado levar. Uma outra perspectiva que eu vejo, enquanto as revistas, enquanto programas de pós-graduação não sentarem e montarem uma diretriz falando isso pode, isso não pode, o pessoal vai ficar todo mundo com medo e muita gente vai usar e não vai falar. Então a chance de ter mais problemas vai ser maior, ao meu ver. Porque se eu falo, você não pode criar nada, ponto, está escrito, é uma regra. Agora dizer assim, você pode, porque vamos imaginar o seguinte, o programa que eu acabei de mostrar para vocês, por exemplo, da Consensus, olha, imagine o seguinte, eu fiz a análise e descobri, por exemplo, uma lacuna. Eu faria na mão, mas será que eu posso discutir que o problema de pesquisa foi feito numa meio de IA? Aí vamos pensar, às vezes eu posso pegar um revisor em que ele, por exemplo, tem um preconceito com IA, vai falar assim, eu não aceito, eu acho que ele tinha que ter feito sozinho na mão. E ele rejeita o meu artigo. Mas não é porque eu fiz nada de errado, mas é porque ele não concorda com o processo que eu fiz. Porque não há uma regra. Então, essa é outra dimensão. Uma terceira dimensão que eu acho que precisa ser bastante discutida, assim como necessariamente existem nos programas, principalmente as revistas, obviamente também, eles criaram protocolos para fazer a avaliação de plágio. Então, por exemplo, aqui no FG, antes de ir para a banca, ele vai pegar o teu trabalho, manda para a secretaria, manda para uma plataforma, avalia e tem um relatório. Nesse relatório tem um percentual de plágio. Que às vezes não é plágio, porque você faz citação direta, ele vai achar que é plágio. Aí você tem que ter uns ajustes que o pessoal faz. O que eu tenho visto a minha opinião nesse sentido é, ó, a gente tem que fazer também um guia para saber quanto que a gente vai aceitar de texto que é feito com apoio de IA. Porque, veja, se eu escrevi e eu pedi para a inteligência artificial arrumar, e eu passo por um programa que avalia se o texto é humano ou IA, ele vai diminuir o percentual humano. Mas não é porque fez para mim. É como se eu tivesse contratado, por exemplo, uma revisora. E minha revisora é inteligência artificial. Pode ou não pode? Ainda não está claro.
Tá? Então, aproveitei tua boa pergunta e puxei alguns contextos. Fez sentido alguma pergunta? Eu? Ok? Deixa eu ver o que mais tem no chat. Ah, Mário Lúcio diz assim, eu fico preocupado em colocar meu artigo nas ferramentas como Graham para melhorar o português e artigo acabar na internet, que seja visto por pesquisadores. Mário Lúcio, olha, o Grammarly não tem essa expectativa, porque ela não é aberta. Você tem que ter um cadastro tudo específico e ele não armazena as suas informações. Isso está no protocolo de acesso dele, tá? Então, se você colocar teu texto inédito e ele for fazer, vai ficar para ele como aprendizado. Ele não vai reportar isso. Então, tem uma segurança. O ChatGPT é uma grande discussão, lendo o fórum mais técnico, de que fala que sim, ele vai usar, a hora fala que não, em que ele pode aproveitar. Recentemente, uma discussões é que, se olha, o que você colocar aqui, eu vou aprender com isso. Então, ainda não está claro, já vi corrente para os dois lados. O que eu estou vendo mais recentemente, uma plataforma similar ao ChatGPT, chamada de BERT, que é a inteligência artificial similar do Google, e eles colocam lá numa barrinha azul lá em cima, dizendo, ó, o que você colocar aqui eu vou usar, que eu estou aprendendo. E ali isso não está claro. Então, isso pode ser um problema. Então, assim, se você usa plataformas de inteligência artificial com generativa, ChatGPT, Bird, Bing, por exemplo, eles podem usar. Eu não vi nada ainda escrito, tamanho gigante, olha, eu não vou pegar. Agora, plataforma de redação científica, pelo que eu tenho lido, eu não vi problema nenhum nesse sentido. Tá? Isso, a Thalita fez a pergunta no mesmo caminho aqui. Tá bom? Lúcia, Thalita, respondi. Pergunta, dúvida? Ok? Fique à vontade para perguntar, pessoal. Bem, então, qual que é a vantagem de trabalhar agora especificamente aqui falando com Perplexity? Aqui, necessariamente, eu posso fazer consultas, e olha aqui, ó, quando eu vou em Focus, tá vendo que eu tenho a opção aqui de escolher, por exemplo, o acadêmico? O que isso vai ser legal? Eu vou conseguir saber efetivamente qual é a referência. Você já deve ter ouvido falar, quem já fez uso do chat GPT, tem um negócio chamado de alucinação, em que ele está inventando coisas. Aqui eu posso fazer as pesquisas e ele vai me mostrar a referência, eu vou clicar e vou chegar exatamente onde ele colocou. Então, por exemplo, eu venho aqui em acadêmico, ó, vou digitar aqui, ó, Marketing Analytics. Bom, quando eu faço isso, eu vou mandar pesquisar. Olha só, quando ele está gerando, tá vendo que à medida que ele gera, ele está colocando os números? Ó, aqui tem o número 2, aqui tem o número 1, 4 e 5. Obviamente, se eu clico no número 2 aqui, ó, eu consigo ir lá no artigo em que ele está referenciando. Então, eu tenho um embasamento científico para isso. E olha aqui, a figurinha Semantic Scholar. Aquela base que eu mostrei para vocês lá no início. Então, o que ele faz? Ele pega a palavra-chave, está conectado com o Semantic Scholar, faz a busca e volta. Na volta, ele fala, olha, esse trecho foi inspirado, uma referência, uma citação indireta desse artigo. Aí, se eu clico aqui, eu consigo chegar no artigo e ser exatamente a referência. Como é que essa plataforma ela pode ser usada? Uma etapa exploratória. Eu não entendo o conceito, ainda estou explorando um pouco essas realidades, o que eu preciso fazer nesse primeiro contexto? Sentar, analisar e falar, peraí, eu quero entender a terminologia. Poxa, aqui, ó, eu fiz um baita de um conceito para mim. E agora eu posso ir lá descobrir quais são as referências para começar a estudar e efetivamente começar a trabalhar a partir disso. Tá? Então, tanto o Consensus quanto a Perplexity são duas plataformas que podem ajudá-los aí nesse inicial, essa parte inicial, mais exploratória, de trabalhar com a busca. Tá bom? Ok? E aí uma das plataformas que necessariamente elas estavam até então totalmente abertas, e agora já falaram que vão começar a cobrar, eu até brinco que essa plataforma me fez parar de acreditar nas pessoas, porque antigamente você entrava e tinha uma mensagem desse tamanho falando assim, acreditamos na ciência, nunca vamos cobrar. Aí há 10 dias atrás falaram assim, coloque aqui seu e-mail numa lista de espera para desconto na plataforma paga. Eu falei, mas é isso? Confio em quem, né? Mas tudo bem. É uma das plataformas hoje mais completas, tá? Se vocês abrirem aqui, ó, do lado esquerdo, tem um menuzinho, ó. Você pode fazer a revisão da literatura, que eu vou mostrar para vocês, que é uma lógica de fichamento.
Depois, você pode bater um papo com o Pilot, então eu pergunto coisa do artigo para a IA. Aqui, que é o mais importante, parafrasear. Basicamente, você tem um resumo, por exemplo, esse resumo tem 300 palavras. Então, manda para o Congresso, uma revista, o limite são 200 palavras, por exemplo. E você vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele vai reescrever para você com a quantidade de palavras que você quer. Então, isso facilita muito, que chega uma hora, por exemplo, tenho essa dificuldade, assim, para cortar a palavra é difícil, porque eu falo, cara, mas se eu tirar isso aqui, eu perco o argumento, essa palavra aqui, então ele ajuda nesse sentido. E aqui, aproveitando a pergunta que a Dayana fez, ó, se vocês clicarem aqui em detector de AI, se vocês pegarem o texto que vocês fizeram, só que nessa parte aberta você pode fazer até 500 palavras de avaliação. Você pode pegar um texto que você escreveu, joga para cá, manda a inteligência artificial avaliar. Depois você pega o que ela escreveu na internet, joga aqui, ela vai dar um percentual se aquele texto foi X% humano ou X% de máquina. Então aqui é meio que um primeiro teste assim para fazer uma avaliação. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso buscar resultados, e aí eu vou colocar aqui, lembra que eu falei para vocês, em que necessariamente eu acabo tendo uma expectativa de colocar a palavra-chave. Vocês vão perceber que o indexador, ou a forma principal com que eu faço efetivamente avaliações nas plataformas de IA, é por meio de problema de pesquisa. Então, por isso que cada vez nós, enquanto pesquisadores, vai ser fundamental para que a gente possa ter bons problemas de pesquisa, porque se eu pergunto bem, a IA me responde bem. Só que vamos imaginar que eu estou explorando, eu não tenho a mínima ideia de problema de pesquisa. Está vendo que à medida que eu digitei, ele começou a rodar e agora ele completou todo o quadro? O que, que ele fez? Ele pegou as minhas palavras-chave, foi na base e foi descobrir lá em cada dos artigos, está no descritivo da plataforma. Ele vai lá e faz a busca. Lembra dos artigos? Se eu fosse pensar numa lógica de quadro, é quando eu tenho lá, por exemplo, limitações da pesquisa ou contribuições de estudo futuro, recomendação de estudo futuro, ele puxa isso e faz uma proposta para você de palavra-chave. Então, esse título está falando assim, olha, um problema de pesquisa que você poderia fazer seria esse aqui, ó, quais são as melhores práticas para marketing analytics, por exemplo. Então, aqui pode ser uma forma também de descobrir ou explorar um pouquinho opções que nós temos para formatar problemas de pesquisa. Então, olha, o que, que ele vai fazer? Quando eu clicar, necessariamente vão perceber que ele vai fazer um fichamento. O que ele está fazendo aqui, necessariamente, é lendo os artigos em que ele pegou na base e montando como se fosse uma lógica de fichamento. Aquilo que a gente tem no Excel. Várias colunas. Cada coluna dessa, necessariamente, tem um impacto. Então, eu tenho aqui essa informação. E aí, está vendo aqui, ó? Ele mapeou os insights, mapeou as conclusões. Eu vou clicando para cá. Ó. Fez um resumo sumarizado, resultados, método e por aí vai. Aí eu volto àquele argumento que vocês perguntaram. Isso aqui qualquer pessoa faz. Com tempo. Porque eu faço na mão. Como é que eu faria isso? Abro o PDF, abro a planilha. Olho, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fico fazendo isso. Aqui a gente gastou quanto tempo para montar uma revisão da literatura? E aqui, ó, o que eu posso fazer? Aqui em cima ainda tem como eu exportar o CSV. Então, ainda posso pegar toda essa tabela, eu jogo isso com o CSV, que vai cair, por exemplo, no Excel, ficar mais fácil. E depois eu posso colocar, por exemplo, no meu artigo. E aí volta a discussão que nós estávamos tendo algum tempo atrás. Ó. O que eu fiz, essa tabela, qualquer humano faz. Mas ela fez para ganhar tempo. E eu uso, de repente, essa tabela porque ela já sintetizou as informações que eu vou usar na minha linha de argumentação. Aí uma provocação para vocês. Eu cito isso ou não no meu artigo? Eu falo o que eu fiz aqui ou deixo quieto? Qual a opinião de vocês? A Dayana acha que cita. Por que é uma provocação? Como lembra que a gente conversou que isso ainda não está claro? O que ele fez aqui não tem nem nada que de fato atrapalhe o meu documento. Agora, eu posso sim comentar, falar, olha,
Eu separei os artigos a partir, por exemplo, de um protocolo de revisão sistemática da literatura, e a plataforma fez a organização desses dados. Não vejo problema. Só que, novamente, isso precisa ser claro para que, caso você cite isso na eventual versão do artigo, você não tenha, por exemplo, problema para tirar essa informação. Porque senão depois vai tomar um reject, aí, uma rejeição do artigo por uma questão que não tem necessidade. Tá? Então, a discussão é como é que isso vai ser usado. E como vocês perceberam, quando a gente começa a trabalhar com uma perspectiva de revisão sistemática da literatura, eu tenho basicamente duas formas de dar input para a IA. Tá? A primeira foi a que eu mostrei para vocês, em que basicamente eu fiz busca genérica e ele foi na base dele e fez a pesquisa. Essa, obviamente, me deu resultado. Uma outra plataforma, uma outra perspectiva que pode ser útil para vocês é que vocês peguem na máquina de vocês aqueles arquivos em PDF e você quer que a plataforma faça toda a leitura, toda a análise, todo o estudo apenas em relação aos seus PDFs. É uma outra perspectiva. Então, veja, o caminho diferente é, primeiro, ele está indo na base genérica dos dados que eu já mostrei para vocês e trazendo resultado. Um outro caminho seria ele pegar os artigos que você já separou, que seu grupo já trabalhou, que você já conhece, e ele montar a mesma lógica, tá bom? São esses dois caminhos diferentes. Vou dar só mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Nesse caso, deixa eu tirar um pouco de zoom aqui. Então, alguns artigos, por exemplo, esses aqui são PDFs que eu subi, ó. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, eu quero que ele leia os meus artigos em PDF e ele gere a conclusão. Então, o que ele fez? Ele está indo lá nos PDFs, ele leu todos os meus PDFs, e nesse artigo ele foi lá e colocou a conclusão. Agora eu quero sumário. Agora eu quero resultado. Como é que ele está fazendo tudo automaticamente? Então, esse é outro caminho em que também ajuda. Novamente, poxa, a gente faria isso na mão? Toda certeza, mas olha a velocidade que é eu apertar, e aqui eu tenho a visão da literatura literalmente na mão. Ponto. Então, necessariamente aqui você tem um baita impacto nesse contexto. E aí, se vocês repararam, bem aqui, ó, eu tenho aquele Z que eu falei para vocês no Zotero. Ó. Então, se vocês tiverem uma base de artigos, como falaram aqui agora há pouco, deixa eu ver o nome do colega aqui. Aqui, o Paulo falou, por exemplo, do Spell. Ó. Se você já tivesse a extração dos artigos de busca, de uma busca que você fez, e você consegue levar isso para o Zotero, acabou o teu trabalho. Você vem para cá, importa as informações, até mostrar, não sei se todo mundo já viu a carinha do Zotero, essa aqui. Ó. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui cada pastinha do que está sendo feito, essa aqui são as informações em que eu importei de uma base. Então, nessa aqui, por exemplo, eu tenho tipo, título e o nome das informações. E aí, essas informações aqui, eu estou levando ela diretamente lá para dentro do Skyface, e ele está pegando essas informações e está mapeando exatamente da forma que eu quero. Então, eu consigo conectar com mais facilidade. E tem até uma informação que é interessante. Não sei se vocês viram, assim que eu entrei, deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui. Tinha uma barrinha vermelha aqui dizendo que o artigo tinha sido retratado, que é essa opçãozinha aqui, ó. Vocês conseguem enxergar, está escrito retracted. Olha que interessante, se você começa a colocar todos os seus projetos dentro do Zotero, o que acontece? Esses artigos que estão apresentados aí foram artigos que foram retirados das revistas. Deu algum problema. Ou alguém fez alguma denúncia, ou foi um plágio, ou não conseguiram achar o resultado, enfim, deu alguma dor de cabeça. E olha que interessante, eu estou usando uma referência, de repente um artigo que está dando uma sustentação importante para o meu artigo, poxa, é interessante, por quê? Ao invés de eu ficar mapeando, o que eu estou fazendo a priori aqui? Eu basicamente estou deixando a ferramenta ficar atualizando, porque ela está toda hora sincronizada com a revista. Então eu sei, por exemplo, esses 3 artigos eu tenho que tirar da minha análise porque, obviamente, esses artigos aqui estão com problema. Ele foi retratado, deu algum problema ao longo do processo. Ok? Tirar aqui. Uma outra opção que eu acho que é extremamente pode ajudar vocês também é uma forma em que eu posso ler os documentos. Tá? Então, veja só. Se eu clico nesse artigo,
Tá vendo que aqui eu tenho uma opçãozinha, ó, que é explicar a matemática e a tabela. O que isso quer dizer? Já viu que às vezes nós estamos lendo um trabalho, uma tabela não ficou bem clara porque a discussão anterior não foi bacana, ou a depois, ou eu estou lendo um trabalho e de repente tem um monte de equação lá e não está clara, aí eu preciso tentar descobrir. Aqui a plataforma necessariamente ela pode te ajudar a ser um assistente de estudo. Você pode subir o artigo. Então, nesse caso, ó, esse trabalho, legal, estou lendo, pô, tem uma tabela aqui que eu não entendi o que, que é. Eu venho aqui, ó, aperto em explicar matemática e tabela e vou descer. Quando eu faço isso e solto, olha, ele vai ler todo esse documento. O que, que isso é interessante? Lembra que eu falei da lógica, que ele vai ler todo o artigo para puxar a informação? Ele vai pegar a tabela, o algoritmo vai ler antes e vai ler depois, e obviamente o próprio ciclo. Ele vai ler o documento. Ao ler o documento, ele vai conseguir te explicar como que você pode interpretar determinada tabela. Então, isso, com toda certeza, tende a facilitar muito o processo de estudo. Aí eu vou amarrar com o que eu falei para vocês lá atrás. Ou seja, se efetivamente você tem uma dificuldade com muitos artigos, traz os artigos para cá, vai batendo um papo, vai tirando as dúvidas do artigo, porque aqui você vai falar, poxa, esse artigo ficou importante, esse aqui está bem alinhado com o que eu preciso. Ponto. Aí, obviamente, você vai ter que parar e ler esse trabalho. E aqui, o que é legal? Se eu clico aqui embaixo na setinha, é a mesma lógica argumentativa que nós temos enquanto usuários do ChatGPT, para ficar mais fácil o exemplo. Eu quero que ele me explique o resumo em 2 linhas. Ponto. O que isso vai me ajudar? Eu subi um artigo que me indicaram, ou eu estou vendo se esse artigo, por exemplo, ele é ou não é relevante para que eu possa avaliar. Ponto, eu posso começar a jogar as perguntas aqui e vou avaliar, leio aqui o resumo e falo, poxa, está fora do que eu preciso. Não quero mais saber desse artigo. Agora, poxa, legal, eu separo que eu vou ter que mergulhar e efetivamente eu vou precisar ler esse processo. Ok? E o outro caminho, pessoal, é uma outra ferramenta, pensando ainda um pouco dessa que esse software aqui é uma plataforma também, que é uma ferramenta chamada de Lateral. O que o Lateral pode ajudar? E muito. Primeiro, às vezes, quando nós começamos essa parte da escrita, não sei se já aconteceu com vocês, olha só o que pode ter acontecido. Você leu um monte de trabalho, aí depois você começa a pegar trechos e vai jogando um documento para você vou usar isso aqui depois que vai me ajudar, ou depois eu faço uma referência, depois eu faço alguma coisa, uma hora aqui, só que agora eu não sei qual é o artigo que eu tirei do trecho. Será que eu de novo? Então, olha, a plataforma pode vir. E aqui, sinceramente, você pode subir o seu PDF, tá? Então, pode aqui subir o seu arquivo, tá? Deixa eu carregar aqui. O que ele faz? Aqui, os arquivos eu subi já no PDF, o mesmo contexto que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, ó, aqui onde está o mouse é em conceitos. Conceito é como se fosse uma etiqueta. Ele é uma tag. Então, eu posso vir dizer o seguinte, ó, leia para mim os artigos aí, e me fala aonde que está, por exemplo, usando a aglomeração. Então, ó, nesse documento ele vai falar, olha, a terminologia ou o contexto ou a palavra aglomeração apareceu lá na página 11. Quando eu venho aqui, vai mostrar onde está. Então, ao invés de eu ficar fazendo marcação, ou depois eu tenho uma necessidade de ficar voltando toda hora no PDF, eu posso vir aqui colocando, olha, eu quero agora mais uma, eu vou colocar aqui retailing, por exemplo, varejo, ponto. E aí eu quero, como eu faço isso, ó, o que quer dizer? Está lendo e está procurando. Aí nesse aqui, será que vai achar alguma coisa? Ó, ponto. Então eu vou conseguindo fazer a amarração. O que vai ajudar bastante? E aí já avançando para um contexto que, ao meu ver, é a tendência hoje para a IA em pesquisa. Vocês perceberam que eu mostrei para vocês várias ferramentas, cada uma com uma expectativa diferente. Uma para fazer uma pesquisa exploratória, uma é uma consulta do consenso se aquilo está acontecendo ou não, uma outra para ler e tirar dúvida, uma para fazer revisão da literatura ou fichamento, e uma para identificar termos no artigo. Aonde que tudo isso efetivamente está avançando? Para que a gente tenha uma ferramenta única e eu consiga fazer tudo dentro dela.
Tá? Então, isso vai ajudar. Uma que o pessoal tem usado muito, aproveitar que está aberto com vocês, olha esse aqui. Ó. Não sei se vocês já usaram, esse aqui é chamado Obsidian. É uma das ferramentas hoje que tem sido bastante usada e tende a ajudar. Por quê? Aqui você vai escrever, analisar e fazer expectativa. É o que está previsto nas próximas versões. Tá? Então, são contextos aí que tendem a ajudar bastante uma avaliação. Então, a lógica é, eu vou entrar em um ambiente de pesquisa com IA e ali eu vou fazer. Então, essa é uma expectativa mais prática do que deve estar acontecendo agora em ferramenta usando a IA. Mas, de maneira geral, formatar um problema de pesquisa, mostrei como para vocês, ler o artigo também pode ajudar, e, obviamente, como é que são bases de dados para que isso efetivamente possa ser claramente mapeado por vocês. Tá bom? Para isso, pessoal, eu queria ouvir vocês, dúvidas, perguntas, algo que não tenha ficado claro. Perguntas? Só uma curiosidade, na verdade, né? Claro. Eu faço uma pesquisa hoje, numa plataforma. Daqui uma semana, o resultado já foi totalmente modificado? Se eu fazer a mesma pesquisa em plataformas diferentes, eles vão buscar também uma tendência de resposta diferente? Resultados diferentes? Entendi. Depende, por quê? O Space está atualizado até outubro desse ano. Outras plataformas, elas já ficam mais... elas não pegam tão atualizadas, elas estão paradas em 22. Então vai depender um pouco desse contexto. Então pode acontecer, sendo mais preciso na resposta. Dependendo da data que você entra na ferramenta, pode ser sim que você está pegando o que saiu atualizado ou com eventual delay de 6 meses ou até mesmo um ano nessas plataformas. Pode acontecer por isso que é interessante, em alguns casos, também explorar o PDF. Tem os PDFs na sua máquina, sobe lá e deixa ele fazer a avaliação. Ok. Ok. Obrigado pela pergunta. A Juliana está perguntando se a ferramenta é paga. O Obsidian, aqui eu acho, ela tem um preço, mas essa é para licença comercial, tá? Mas você consegue, como usuário, tipo, um pesquisador, você consegue ter acesso a tudo por enquanto, tá? Guilherme está perguntando a ter certificado, não sei dizer. Vou ver com o pessoal aqui. A Thalita gentilmente compartilhou aqui com o usuário 360. Esse link tem todas as ferramentas, tá? Para ficar mais fácil a organização, tá bom? E olhe, é o seguinte, ó, das ferramentas que eu mostrei para vocês, fazendo uma lembrança, a primeira que eu mostrei para vocês ali foi a Consensus. Você consegue fazer, salvo engano, uma ou duas consultas por dia gratuito, o restante começa a ser pago. Se você quiser mais elementos, mais detalhe do artigo, por exemplo, a Consensus, ela vai ter uma expectativa, por exemplo, de você pegar a informação e eu quero saber da amostra, quero saber a técnica, quero saber a variável, você consegue tirar isso do artigo, mas só na versão paga. O Citar Space, por enquanto, toda a plataforma está gratuita, tá? Então, 100% dela. A Lateral, que foi essa última que eu mostrei para vocês, ele lê até 400 páginas. Depois disso, tem que ser paga. Tá? A Fernanda, grande dúvida, deixamos explícito. Ô, Fernanda, acho que a pergunta é de $1 milhão. Assim. Eu acho que sim, devemos, para que, de fato, nós possamos dar transparência ao processo. Tá? Mas eu volto àquele argumento. Enquanto não tivermos regra clara para editor, pesquisador, professor, programa, a gente vai ter que acabar fazendo as coisas meio que com medo. Não se descobrirem que eu fiz com a IA. O que eu mostrei para vocês, qualquer pessoa, qualquer pesquisador faz, tá tudo de tempo. Ctrl+C, Ctrl+V, abre aqui, lê aqui. Então, ao darmos transparência, é uma forma de mostrar que está tudo certo. Novamente, a IA está sendo meio. Agora, se você gerou o texto, criou tudo com a IA, aí não, aí é sacanagem. Porque você não parou para fazer, as revistas não vão aceitar
esse processo, tá? Mas acho que está caminhando, vocês já estão fazendo essa discussão, em alguns programas também, essa expectativa para que isso seja um pouco mais transparente, não dê problema nesse sentido, tá? Tá. Guilherme está perguntando se o Copilot do Edge é bom. Guilherme, é sim, cara. Por quê? Porque o Copilot do Edge, que é o Bing, né? Quem tem o uso do Windows, usa aqui no navegador o Edge, aquela bolinha. Lá em cima, do lado direito, tem um B, que é uma bolinha branca, que é o Bing. O Bing usa o ChatGPT 4. E ali você usa o modo criativo, casual, também você consegue customizar, ele é bacana, cara. O que você pode fazer? Pega o teu PDF, tá? Na tua máquina, o teu artigo, ou manda abrir com um Edge. Aí você vai abrir o PDF dentro do navegador. E ali você pode começar a interagir. Leia o artigo, resuma para mim, faça perguntas, aí fica muito bacana também, funciona muito bem. O que mais, pessoal? Posso ajudar vocês? Posso fazer uma pergunta por áudio? Claro, fica à vontade. Eu coloquei lá no chat, mas fácil. Se essas ferramentas, elas têm ajuda, assim, para quem está iniciando nelas, né? As plataformas, os aplicativos têm vídeos instrutivos ou algum manual para orientar o uso deles? Tem, geralmente eles têm alguns tutoriais, mas eu vou colocar aqui, esse aqui é o meu Instagram, @limonge, ali eu faço tutoriais para ajudar vocês mais curtinho, tá? Para conseguir ser, porque o tutorial às vezes eles falam 15 minutos, aí você fala, tá, mas beleza, eu só queria saber onde eu clico aqui. Então eu tento ajudar nesse sentido, tá, ajudar? Mas assim, ó, se você pegar o nome da plataforma e colocar no YouTube, você vai ter muito vídeo sobre isso. Então o pessoal tem feito, assim, alguns tutoriais, e sua grande maioria é sempre em inglês. Mas você consegue encontrar orientações genéricas numa boa, sim. Tá? 360 usuários tentando de uma ferramenta que lê gratuitamente um bom volume. Olha, o Space que eu mostrei agora, ele lê, assim, ó, tem que separar. Aquela avaliação do fichamento, que são aquelas coluninhas, ele lê até 100 artigos de uma vez. Então eu subo 100 PDFs de uma vez, e aí ele vai criando aquelas colunas que é a avaliação. Tá? Então até 100 de uma vez. Bom, agora, aquela leitura que eu mostrei para vocês do Copilot, em que eu fui lá e selecionei explicar matemática e tabela, depois faça um resumo, aquilo lá vai fazer um por vez. Tá? E não vai ler mais do que essa, tem que fazer isso individual. E não vai conseguir fazer isso, não. Mas aí, novamente, a lógica de repente usar um por vez é para você fazer um filtro se vale a pena ou não. Tá? Porque você pode fazer filtros nas próprias bases de dados antes de chegar os artigos aqui. Tá? Professor, Oi, vou fazer por áudio aí, tudo bem? tem problema, claro. Muito obrigado pela palestra, viu? Estou seguindo o senhor já faz algum tempo já no Instagram. Muito legal, obrigado. A atualização que o ChatGPT fez essa semana, que deu a possibilidade de criar os GPTs, também integrou toda a questão de leitura de PDFs, de dados. Isso muda o jogo na questão da pesquisa científica, assim, né? como auxiliar, como ferramenta para ajudar na pesquisa? Olha, Paulo, acho que a pergunta é bacana, cara. Diretamente eu acho que não, porque ali tem a grande parte das contribuições que divulgaram essa semana está muito mais voltada para desenvolvedor. A geração chama de token lá, que é uma relação. Para nós, enquanto pesquisadores, talvez a grande vantagem do módulo gratuito é que ele estava parado até 22, agora estão levando, se não me engano, para abril ou maio de 23. Então, de alguma forma, as informações estão mais atualizadas. Então, essa talvez seja a grande vantagem. Agora, para quem usa o chat GPT Plus, aquele que tem um pagamento mensal, ali houveram grandes mudanças, porque agora você passa a ter mais plugin com conexão. Então, você consegue ter um pouco mais de visibilidade, de jogar informação e conseguir fazer a leitura. Então, a customização para a versão paga tem um avanço bacana. Só que eu estava lendo agora à tarde, tem muita gente reclamando, assim, o acesso está muito grande, está travando muito. Mas, de maneira geral, tem outro. Tem outras plataformas, tá? Assim, aproveitando a boa pergunta do Paulo, o algoritmo que a gente está vendo no chat GPT, quando a gente vai no site da OpenAI, as principais plataformas de IA usam exatamente o mesmo algoritmo, só que, obviamente, com aplicações diferentes.
tá? Mas assim, ele é que está construído ali, está replicado. Por isso que eu sugiro a vocês, quando vocês forem parar para mexer com o projeto de vocês, deixem 3 abertas. Use o ChatGPT, use o Bard do Google, B-A-R-D, também gratuita, e depois use o Bing. Comece a testar um ou outro. Vocês vão ver que às vezes fica melhor para um, fica melhor para outro, uma edição para cá, para lá. A lógica é sempre a mesma. Fala quem você é, fala o que você está querendo, e ele vai fazer a execução. Qual dos 3, de repente, faz o teste para vocês, e vendo aquele que vai ter mais impacto na tua área, porque obviamente você vai aprendendo com esse contexto também. Ok? Isso, tem um cloud também, ponto .air, é muito bom. Já li texto, o pessoal colocou aqui, ó, CLAUDE, mas tem que acessar por VPN, é como se fosse um programinha, você sai, entre aspas, da rede do Brasil e acessar uma rede lá fora, de maneira muito sintética. Mas tem funcionado muito bem, o pessoal da academia tem elogiado bastante, mas por enquanto aqui nada. Okay. Wilkerson, boa tarde, debate sobre limite ético. Cara, é o que mais está tendo, assim. Em setembro, houve evento da Cielo, daquela plataforma, discutindo justamente questões éticas do que pode ou não pode. Então, está sendo bastante discutido as contribuições, efetivamente, ao longo desse processo, o que pode ser esperado. Então, tem sim uma grande discussão, e essa da CV que eu falei para vocês, de explicitar o que pode ou não pode, foi o primeiro grande passo na academia, de falar que só pode revisão. Porque se vocês voltarem a um ano atrás, talvez, quando novembro, faz um ano que saiu o ChatGPT, o pessoal começou a colocar o ChatGPT como coautor. Não sei se vocês lembram disso. Algumas áreas do conhecimento, o pessoal começou a fazer isso. Meu nome e segundo autor. E falou, peraí, eticamente não pode, porque tem que responsabilizar. Tem que ser um pesquisador. Então, algumas coisas está assim, tem bastante discussão. Mas, novamente, assim, é tudo muito novo para quem usa e para quem avalia o processo também. Mas isso é uma grande preocupação para todo mundo, sim. E, pessoal, eu vou só estar encerrando aqui, mas agradecer bastante